Então, boa noite a todas e todos mais uma vez, aqueles que já estavam conosco desde o começo. Continuamos juntos, depois desse pequeno ajuste que tivemos, o pedacinho que faltou da palestra sobre educação, como já ouviram, já está disponível no YouTube e vão poder assistir quando quiserem. E nós continuamos exatamente como planejado com nossa programação. Esta é a sala dos debates, a sala na qual tentamos falar um pouco sobre o futuro do judaísmo, o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro, de aspectos diferentes. E neste caso, o que vamos fazer é falar à luz das linhas às quais pertence a CIP, ou seja, a linha do judaísmo masorti, conservador, e a linha do judaísmo reformista. Para isso, estamos aqui junto ao rabino Ariel Kleiner, que está aqui conosco, o rabino Sérgio Margulis, Mirko Lev, que é presidente do Conselho da Comunidade Shalom, vice-presidente e representante da região Atlântica, Brasil, Paraguai e Uruguai, no Board do Masorti América Latina, membro do Board do Masorti Olami também. Está também conosco Daniel Weiss Villordo, que é médico, é professor universitário, é presidente da União do Judaísmo Reformista da América Latina, presidente da Sinagoga Sibra de Porto Alegre, vice-presidente do Conselho Geral das Entidades da Federação Israelita do Rio Grande do Sul. E então, só acrescentar que Ariel Kleiner foi diretor executivo no Masorti Amlat, foi rabino na NSI no Uruguai e na comunidade de Shalom aqui em São Paulo. Hoje leciona no colégio Aleph Eretz e coach de rabino. E o rabino Sérgio Margulis tem formação em psicologia, mestrado, ordenação rabínica e doutor em Divinity pelo Hebrew College. É rabino da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Rabínico Reformista do Brasil. E eles estão aqui conosco. E o que vamos fazer então é o seguinte: eu vou formular algumas perguntas para começar e vamos dividir o tempo entre os movimentos, tá bom? Então, vamos começar. Eu sempre vou avisar de antemão qual é o tempo que temos para responder essa pergunta e vamos tentar nos organizar nesse sentido. Vamos começar então por uns 2 minutos para cada um de vocês, para que possam se apresentar, respondendo talvez a uma pergunta pessoal de como e por que estão no movimento e na posição na qual se encontram hoje. Ou seja, como decidiram, como chegaram a esse lugar. Por favor. Vamos começar, vamos ir pela ordem que eu vejo aqui. Rabino Ariel Kleiner primeiro, Rabino Sérgio Margulis segundo, Daniel Weiss terceiro e Mirko quarto. Tá bom? Vamos lá, por favor. Muito bem, boa noite, Shavuot Tov para todos, já antecipando-nos, falo Hag Sameach também, na proximidade de Shavuot, este Tikkun com motivo de Shavuot. Primeiro agradecer muito ao Rabino Rogério e a toda a CIP pelo convite, uma honra muito grande para mim participar aqui esta noite com vocês. Eu talvez o que queria talvez começar falando, meu recorrido, minha jornada foi desde muito criança. Eu tenho lembrança de criança indo com minha família à comunidade onde eu fui educado na Argentina. Mas talvez o que gostaria também de falar e esclarecer nesse momento, se bem eu tenho já 17 anos de rabinos e os rabinos dentro do movimento Masorti
En Argentina siempre estamos, enquanto estudamos, trabalhando em comunidade, então tenho mais de 25 anos de experiência em púlpito, mas eu queria falar desde onde eu estou falando, não? Ou seja, hoje eu estou trabalhando como coach, dou aula na escola Aleph, então hoje não estou em nenhuma comunidade. Como foi falado, eu fui diretor executivo do Movimento Mazortí para a América Latina, mas não sou agora, então é interessante que tenho muita coisa para falar, eu sou um rabino dentro do movimento Mazortí, eu me sinto identificado com o movimento conservador, mas simplesmente para esclarecer, eu não sou uma voz autorizada ou representativa do movimento. Então, tudo o que eu vou estar falando aqui nesse nosso encontro vai ser dentro de minha opinião e não representando um movimento. Sim? Perfeito. Bom, eu acho que para começar isso, passo a palavra. Talvez o único que faltaria, Rabino Ariel, é se você pode nos dizer como é que escolheu essa linha. Por que escolheu essa linha? Muito bom. Uma pergunta interessante. Rabino Rubén, todas as perguntas vão ser assim de difíceis? Sim. Vamos lá. Boa. Eu falaria assim, em meu caso pessoal, eu venho de uma família comprometida com a tradição judaica, não se falava lá de movimentos, e a verdade é que a comunidade que tinha a escola onde eu estudei é uma comunidade que pertencia ao movimento conservador, ao movimento Mazortí. Então, a verdade foi o que eu conheci, e depois minha cerimônia de Bar Mitzvah lá nessa mesma comunidade, eu fui estudando e fui me sentindo parte e entendendo mais sobre o movimento. Então, eu acho que começou naturalmente, não foi uma escolha, e acho que a escolha veio depois, e é a cada dia. Ok. Bom, depois vai nos dizer, então, já que a escolha veio depois, como foi a escolha e como é que ela se renova, mas vamos te deixar descansar e respirar. Agora vem o Rabino Sérgio. Por favor, nos conte você, como é que escolheu ser rabino reformista e estar na posição que está hoje. Então, obrigado pelo convite, Rabino Rubem, colega, amigo, e é muito honroso estar aqui nesse fórum, mas extremamente honroso, extremamente prazeroso, extremamente gostoso. De fato, como o Rabino Ariel mencionou, para mim também foi, primeiro, um movimento talvez inercial, do lugar que eu já estava, sem uma reflexão profunda, sem uma análise específica, como se estivesse num barco e a correnteza fosse levando. Por quê? Porque o ambiente sinagogal no qual eu cresci, de uma sinagoga que tinha toda uma veia reformista. Depois, quando surgiu realmente de modo mais consolidado a vontade de ser rabino, gerou o dilema que trouxe a pergunta. Agora você tem que escolher, realmente, não seguir inicialmente. Nessa escolha, foi decisivo 3 elementos. O primeiro elemento, além da própria vivência sinagogal, foi que, quando jovem, eu estudei, já tentando me aprofundar nas fontes judaicas, nos textos judaicos, Buber. Aliás, quando jovem, estudava Buber muito mais com a pretensão de achar que entendia Buber do que realmente do que entendia Buber. Mas era bonito dizer que estudou Buber, eu e tu, por exemplo. E numa das passagens que na adolescência eu li de Buber, ele falava de ter visitado em Israel a sinagoga, participado da fundação da inauguração ainda na década de 60, de sinagoga reformista. E era uma das minhas primeiras leituras judaicas sionistas que permeava a religiosidade,
porque as outras eram influenciadas talvez pelo sionismo menos religioso, mais kibutziano, etc. Então, se Buber gostou de uma sinagoga reformista, quem sou eu para não gostar? Segunda influência também, o ambiente familiar, um ambiente bastante crítico, bastante questionador, bastante filosoficamente convidativo a buscar algo a mais. E a reforma me suscitou com isso. E, finalmente, eu, na minha escolha rabínica, visitei as escolas sob sugestão de rabinos reformistas, de não seguir somente visitando escolas reformistas, mas também as escolas do movimento conservador, as quais eu gostei muito na minha visita. Mas o que eu ouvi nas escolas reformistas me caiu mais palatável, sem rejeitar ou desgostar do outro, mas me desceu mais gostoso. E me sinto muito bem, muito confortável dentro da linha reformista, na minha atuação rabínica e na minha vida judaica pessoal, que tem que serem as duas integradas. Microfone. Muito bem, Rabino Sérgio, obrigado. Também com você, então, ficou aí uma pendência que vai ter que nos explicar por que foi mais gostoso para você. Eu vou aproveitar para esclarecer duas coisas para vocês e outras para o público. Para vocês, nós vamos ter que ser muito estritos com o tempo, porque temos várias coisas, e as perguntas sim vão ser difíceis ou comprometedoras. Disso se trata isso. Não viemos somente para nos cumprimentar, eu vou insistir mesmo. Não, então, essas duas coisas, que sim vamos ter tempo limitado, e sim seria bom que enderecemos as respostas sem medo. Estamos aqui em movimentos liberais numa noite de estudos. E para todos os demais, vão se preparando porque haverá tempo para perguntas. Talvez vários de vocês já estiveram em outras das sessões que já estão andando durante esse Tikkun, mas esta é uma sessão dupla, justamente porque é um debate maior. Então, aqui vai ter tempo, sim, para perguntas, se tiver. Então, podem ir liberando isso. Por favor, Daniel Weiss. Como e por que chegou a essa posição nesse movimento? Em primeiro lugar, um agradecimento, né, Rabino Rubem, ao Rabino Rogério, a ti, a CIP, né, por estar nos convidando para esse evento tradicional, né, e um alô aí para os colegas do painel, aí, o Rabino Ariel, o Rabino Sérgio, o Mirko, que eu tive o prazer de conhecer no ano passado, no meio exatamente de uma campanha em que houve uma colaboração muito forte e positiva entre os dois movimentos, né? Acho que isso a gente pode falar um pouco depois, assim. Mas como eu cheguei, né? Eu vim de uma, em primeiro lugar, eu venho de uma família que na minha infância nós não praticávamos muito, não éramos muito assíduos assim a ir à sinagoga. Mas chegou na época de Bar Mitzvah, eu comecei a pressionar um pouco os meus pais. Eu sou filho de um casamento misto, minha mãe é judia, meu pai não. E por intermédio do meu tio, a gente foi parar na sinagoga, que era a sinagoga onde o meu avô ia, minha mãe ia quando era pequena também, quando era jovem. E essa sinagoga era uma sinagoga que estava, né, com uma liderança conservadora em Porto Alegre. E naquele momento eu não tinha nem ideia do que era o reformismo. E eu acho que foi no momento em que houve a transição, a troca, a saída, né, dessa liderança, que para mim foi muito marcante e positivo, foi a pessoa que me fez, eu agradeço muito, assim, porque foi a pessoa que me fez eu me interessar pelo judaísmo e pela atuação comunitária, que foi o Yehuda Gittelman, e isso, no momento da saída dele, criou um vácuo, assim, na minha percepção, onde eu comecei a não enxergar mais o que eu enxergava. Talvez porque a gente vai amadurecendo um pouco, assim, ou talvez também porque existem também visões, né, dentro de cada um dos movimentos, um pouco mais distintas, mas veio à tona, assim, um lado que eu comecei a não me encontrar muito. E aí eu fiz a mudança, né, para uma outra sinagoga que eu sabia que era de uma linha liberal, que é a linha reformista,
E a partir daquele momento eu comecei a me identificar com coisas e questões importantes em relação à inclusão, em relação ao efeito do judaísmo na prática da ação para a sociedade, não só a judaica, a comunidade judaica, mas para a sociedade maior, a questão LGBT, a inclusão das famílias mistas. Eu comecei a transitar com mais facilidade nesse meio e isso me fez chegar até a União do Judaísmo Reformista, que na época era a World Union for Progressive Judaism in Latin America. E aí eu conheci o pessoal e acabei entrando, né, Miriam Wasserman, o Raul. Então, assim, um pouquinho dessa introdução é isso, e a gente pode continuar falando depois, porque o meu tempo estourou aí em 50 segundos. Muito bem, obrigado, Daniel Vaz. E agora, Mirico, por favor. Bom, só para vocês verem como eu estou bem alinhado com o Daniel, eu tinha escrito como eu ia começar, e é basicamente uma cópia que o Daniel falou. Então, boa noite, Rabino Ruben, gostaria de agradecer a CIP, através de você, pelo convite para participar desse evento tão especial. Também gostaria de dar boa noite ao Daniel, quem já tive o prazer de ter algumas conversas muito construtivas, referente aos nossos movimentos, ao meu querido Rabino Ariel, e o Rabino Sérgio Marguilis. Prazer, tenho certeza que eu vou aprender muito com a tua experiência e conhecimento. E a todos vocês que estão participando aqui com a gente. Bom, respondendo as tuas perguntas, Rubens, eu também uma história parecida com o Daniel. No meu caso é o contrário, meu pai era judeu e minha mãe não, e eu procurei o judaísmo por muitos anos, visitei muitas sinagogas de linhas diferentes, em países diferentes que eu morava. Meu pai me levava a sinagogas ortodoxas e eu não me sentia muito em casa. Em um momento, eu conheci uma sinagoga que tinha muito mais a ver comigo das que meu pai me levava. E eu acho que, vamos dizer, metade praticamente do vínculo foi nesse momento. E numa segunda etapa, quando um rabino que entrou nessa comunidade, eu fiz um link muito forte com ele, respondeu muito das minhas perguntas e eu me associei a essa comunidade. Porque Mazorti, eu diria que na primeira instância não fazia nenhuma diferença, era uma comunidade que me sentisse em casa, como eu disse. Esse rabino é Mazorti e eu me vinculei com o movimento Mazorti através dos ensinamentos dele. Por que eu sou voluntário? Acho que uma mistura de duas coisas. Acreditar muito na causa, né? Acho que o judaísmo tem duas maneiras de continuar vivo. Para algumas pessoas, de manter o jeito tradicional, antigo de ser, né? E tem gente que acredita que tem que se adaptar à modernidade. Eu sou dessa segunda linha e eu acredito que para muitas pessoas esse é o judaísmo que a gente tem que defender. E a segunda parte de como fui convencido, acho que aí o Rubens, né, e Sérgio, vocês têm que me explicar como que os rabinos conseguem motivar as pessoas que não têm tempo a se dedicarem à causa judaica, né? Veremos como é que nós convencemos os ativistas certos. Muito bem. Vamos continuar agora com a segunda pergunta. Lembramos a todos, se alguém não acompanhou, ou não viu, ou não prestou atenção, aquela palestra que infelizmente deveu ser cortada antes de terminar, uns 15 minutos antes, sobre educação democrática, já está disponível no YouTube, no canal do YouTube da CIP. Muito bem. Vamos continuar com a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. O tema deste tikkun, como vocês sabem, é o lugar do indivíduo no coletivo e do coletivo no indivíduo. A relação de complementaridade entre as duas partes, a relação de responsabilidade entre as duas partes. Em que medida o indivíduo se entrega a um bem maior, se une, se adapta, aceita, em que medida o coletivo tem que cuidar da singularidade do indivíduo. Mais ou menos esse é o espectro principal de nossa conversa. Então, a pergunta é, como enxergam cada um dos dois movimentos essa relação? Qual é o lugar do indivíduo, da comunidade, da autoridade rabínica
à luz do singular, por um lado, da necessidade de coesão, identificação com a história e as dinâmicas de mudança histórica. Ou seja, enquanto vão pensando a resposta, eu vou terminar de elaborar um pouquinho mais para que fique claro tudo o que esperamos, e aqui vamos dar um pouco mais do que 2 minutos, vamos ser uns 10 minutos para cada movimento. Podem dividir o tempo como acharem melhor. Mas, então, a questão é a seguinte: o judaísmo se vive em comunidade. As comunidades têm indivíduos. Qual é o lugar do indivíduo dentro da comunidade para seu movimento? O indivíduo membro da comunidade, por um lado, o indivíduo rabino. O rabino é um indivíduo e é também um membro de um grupo. Qual é o lugar dele como indivíduo e qual é a responsabilidade dele para com o grupo? A comunidade também é um indivíduo dentro do movimento. Qual é o lugar da comunidade dentro do movimento? E o movimento como cuida ou não, o que espera, que exige da comunidade. Então, rabino, comunidade, movimento. E as três instâncias, como trabalham com a tradição, por um lado, a história, a importância de se identificar com a história, de que haja algo comum e, ao mesmo tempo, que exista o espaço do indivíduo. Sabem, essa pergunta típica que nos fazem do lado ortodoxo a todos nós. Mas se cada um fizer o que quer, então onde está a comunidade? Então onde está a tradição? Então onde somos um povo? Muito bem. Como funciona tudo isso dentro de cada um dos movimentos? Quem preferir responder, abre seu microfone e responde. Bom, então vai. Eu posso começar. Eu talvez começaria falando em relação que acho que aqui em Latinoamérica acontece uma coisa bem interessante, talvez tentando pegar um gancho com o que o Rabino Ruben perguntava no começo, não? Eu acho que aqui em Latinoamérica realmente não temos muita diferença entre os movimentos. Nós sabemos, aqui somos todos adultos, as pessoas que estão assistindo em casa também, tem diferenças, claro, mas eu acho que as diferenças são realmente muito mínimas. Nós podemos falar realmente de algum modo, entre um judaísmo mais tradicional e um judaísmo mais liberal, não? Onde aí eu incluiria dentro desse judaísmo que estou tentando denominar como liberal, tanto o movimento conservador como o movimento reformista. Eu pessoalmente até também, porque fiquei pensando em outra pergunta e agora entro especificamente na pergunta do Rabino Ruben agora atualmente, eu acho que justamente por não ter tanta diferença, acho que em Latinoamérica não temos tanta opção. Estou pensando no meu caso, que eu nasci em Buenos Aires, tinha uma pequena comunidade pertencente ao movimento reformista. Hoje em dia já é um pouco diferente, não? Mas quando eu era criança, faz 40 anos atrás, a história era outra. Mas em relação ao que nos une, nós, e aproveitando o gancho também que nós estamos na víspera da festividade de Shavuot, este Tikkun de Shavuot, eu colocaria um conceito da halajá, de lei judaica, que acho que aí é talvez uma das diferenças que nós tenhamos entre os movimentos, não? Antes de entrar especificamente na halajá, uma outra coisa que estava lembrando, tem um colega, um rabino amigo que ele mora agora nos Estados Unidos, em Miami, ele fala algo interessante quando perguntam para ele sobre as diferenças dos movimentos. Fala, eu já faz tempo que deixei de fazer essas diferenças entre os movimentos. Para mim, a diferença é entre um judeu comprometido e um judeu que não é comprometido. Um judeu realmente que atua do jeito que ele acredita e uma pessoa que não.
Então, é uma coisa aí muito pessoal, que acho que é bem interessante essa diferenciação, não? Ou seja, eu acho que tem algumas barreiras que têm sentido e algumas divisões que já não têm sentido. Então, é interessante também nós conseguirmos refletir em relação a isso. Mas voltando ao assunto da Halajá, da lei judaica, como funciona no movimento conservador? No movimento conservador tem um comitê de rabinos, que são eleitos anualmente, cada 2 anos, e quando tem uma pergunta alágica da lei judaica, eles se encargam de estudar e de analisar o assunto. Como eles fazem? O movimento Masorti, o movimento conservador, durante muitos anos, seu lema foi tradição e mudança. Então, eles se baseiam na Halajá, na lei judaica, nas fontes da Halajá tradicionais, no Talmud, em toda a literatura rabínica, mas também na ciência. Porque para nós, no movimento Masorti, é muito importante ter um embasamento científico. De fato, por exemplo, é requisito dentro do movimento Masorti para se formar rabino, ter uma formação, ter um título universitário, coisa que não acontece em outros movimentos tradicionais. Por exemplo, como sabemos que o estudo da yeshiva é suficiente. Então, é interessante em relação à pergunta entre pensar o particular e o coletivo, porque esse comprometimento com a Halajá, com a lei judaica, e esse que tenha um coletivo, uma comissão que ajude a decidir, acho que é muito importante. Mas mesmo assim, olhem que interessante esse jogo que tem dentro do movimento Masorti, porque tem um comitê, esse comitê que eu falava, que cuida de fazer as teshuvot, as responsas rabínicas. Mas mesmo as responsas rabínicas, elas não são obrigatórias 100% para as comunidades. Por qual motivo? Porque se sabe que em cada local, em cada comunidade, as realidades são totalmente diferentes. Então, dentro de cada comunidade, o rabino é o maradeatra, a autoridade local, quem decide se essa resposta rabínica se adequa e é relevante para a realidade ou não. Um exemplo disso, agora com motivo da pandemia, dentro do movimento Masorti, se fizeram teshuvot, respostas rabínicas em relação ao streaming de tefilot, em relação ao minyan virtual, se podia ou não podia. Sim? Aí ficaram essas respostas rabínicas autorizando o uso da tecnologia para esses fins, mas essa teshuvá não obriga a todas as comunidades, a todos os rabinos a ter a mesma postura. Essa teshuvá o que faz é autorizar nessa conjuntura. Depois, cada rabino, em cada comunidade, em cada país, vai decidir se essa teshuvá é relevante para a sua comunidade e para a sua realidade. Tem rabinos que aderiram, em comunidade que aderiram, tem rabinos que entenderam que não era o momento, que iam a fazer de algum outro modo. Então, isso eu acho que é um exemplo que pode ser interessante em relação ao coletivo e ao individual, que me modo de ver, e também aí um pouco minha resposta de por qual motivo eu pessoalmente escolho o movimento Masorti, o movimento conservador, é justamente por esse vínculo sim, que o movimento tem em relação à lei judaica. Ok, obrigado, Rabino Ariel, por isso. Somente eu gostaria, se você puder esquecer só um detalhe nisso. Isso, o exemplo que você deu é muito bom, realmente é muito bom, mas ele é um exemplo do que se chama de um heter, ou seja, de uma permissão. Então, o rabino pode decidir se ele incorpora a permissão ou continua proibindo o que estava proibido. A pergunta é se é possível o caminho, se o mesmo acontece com uma proibição. Ou seja, se o VAD da Halajá, digamos, o Congresso dos Rabinos Conservadores que estabelecem a Halajá, fizerem uma resposta que proíbe. Pode um rabino conservador dizer, ok, entendi que está proibido, mas eu vou permitir.
É uma pergunta muito boa. A verdade é que também acontece que as respostas são como regionais, não? Ou seja, Israel tem seu próprio comitê que cuida das leis dentro do movimento Masorti, Estados Unidos tem o seu, e nós aqui em Latinoamérica não temos, por vários motivos. Como nós aqui em Latinoamérica não temos, nós nos servimos das Teshuvot que tem em Estados Unidos e em Israel. E a verdade é que isso de notar é bem interessante, porque acho que fala muito disso que eu estava falando, que aqui em Latinoamérica não temos muita diferença entre os movimentos. Justamente porque se nós vemos como é, depois os representantes aqui do movimento reformista vão explicar melhor que eu, não vou explicar eu como esse vínculo com a Halajá, com a lei judaica, mas eu acho que, de algum modo, esse mecanismo de não ter em Latinoamérica, mais que nós temos hoje em dia mais de 100 rabinos, 120 rabinos de Latinoamérica, sim, mas mesmo assim, com essa quantidade de rabinos, nós não temos Vaad Halajá regional. Algumas pessoas, alguns rabinos entenderam que era importante ter, mas outros rabinos defendem que não é necessário, que é um problema ter. Então, eu acho que também isso é interessante. Então, realmente, há muitas poucas coisas que estão claras, sim, que um rabino não pode fazer, vamos falar, e se fizer, ficaria por fora do movimento. Sim? Ou seja, são como as linhas cor vermelha, são muito, muito pouquinhas. E muito quais são? Já que abriu essa porta, precisamos ouvir isso. Tá bom, ok. Por exemplo, dentro do movimento Masorti... Un minuto, solo para que Sergio, Rabino Sergio e Daniel Weiss se preparem, porque todo esse tempo vai com vocês também daqui a pouco. Não vou deixar vocês saírem ilesos daqui. Continua, por favor. Então, em relação, justamente por o vínculo que tem, como explicava, o movimento conservador em relação à Halajá, em relação à lei judaica, só é permitido dentro do nosso movimento casamento de pessoas da mesma religião, ou seja, judeus, sim? Então, rabino dentro do movimento Masorti, do movimento conservador, não pode oficiar, participar de matrimônio que seja entre duas pessoas de diferente tradição espiritual. Isso seria uma linha, essa é uma linha vermelha. Ok. Bom, depois contará mais. Movimento reformista, por favor. Quem vai falar? Então eu começo, Dani, depois... Enfim, eu começo seguindo... falou Rabino Ariel, então eu sigo. Eu não vou seguir pelo que eu gostaria de seguir, o que eu vou fazer, um paradoxo, já que eu comecei a falar, que é da linha vermelha para fazer uma provocação posterior. Então, Rabino Rubem, por favor, me guarda um tempo depois para fazer uma provocação posterior sobre essa linha vermelha num issue do próprio movimento conservador. Ok. Então vamos guardar. Vamos. E já gostei de ver o sorriso do Ariel, porque quando falou disso, significa que a gente está num debate bem gostoso. Você ficou, Rubem, você falou que eu fiquei devendo o que me ficou, o que eu ouvi na minha visita às escolas rabínicas, conservative, reform, o que mais me soou gostoso no ouvido. Novamente enfatizando, o que soou gostoso não quer dizer que o outro não é bacana, não é correto, não é íntegro, não é justo. Tá? Mas, como eu disse, eu estava lendo Buber, e numa das leituras de Buber, aprendi que Moshe, o nome do líder do povo, vinha de um verbo. Então, o substantivo, né, do verbo te retirar da água. Então, o substantivo próprio, na verdade, era oriundo de um verbo que caracterizava o movimento. Nesse exato momento, ou muito perto disso, ouvi dizer que reforma não é uma estação, é um caminho como se fosse um verbo. Então, encaixou perfeito. E ao entender que é um caminho, não é uma estação, é um verbo, é uma dinâmica, me permitiu
pensar, eu como indivíduo, hoje sou assim. Amanhã, talvez eu mude. Não quer dizer que mudar é perder, mudar não é um ato desvairado, mas mudar é manter a capacidade de refletir e aprender constantemente. E se eu mudo, eu quero estar associado a algo que me permite mudar em movimento, como se eu também pudesse ser um verbo em constante e permanente construção. Eu acho que esse é um papel do indivíduo dentro do movimento reformista, de entender que há uma dinâmica constante. O desafio é se essa dinâmica, em alguns momentos, se rompe ou se torna sincrônica. Para manter uma sincronia, é necessário pensar no que Abraham Heschel disse, aliás, que foi professor do HUC, do Hebron College, depois do JTS. Né? Então, a gente está falando aqui de um bígamo espiritual muito saudável, muito kasher, por assim dizer. E ele falou, lendo o Pirkei Avot, no Pirkei Avot diz, não te afaste da tua comunidade. Ao que Heschel comentava, que a comunidade não se afaste de você, né? Que a comunidade, o nós, o maior, não se afaste de você. Então, essa dinâmica, esse equilíbrio, que é muito árduo, requer uma constante e permanente construção, como se nós, cada um de nós, o meu eu também fosse um verbo de modo permanente. Okay. E em relação à comunidade maior, para concluir, me bate muito a questão também de que é tanto uma palavra, né, que a gente tira das nossas fontes, tanto uma ideia, uma palavra, um ensinamento, quanto outro, são palavras de Elohim Haim, do Deus da vida. E eu acredito que o pluralismo que o judaísmo reformista advoga, embora enfatizando, não é exclusivo do judaísmo reformista. Tá? É um judaísmo que permite contemplar a nossa própria pluralidade comunitária dentro das múltiplas singularidades, por exemplo, congregacionais. O problema, e eu vou jogar aqui a questão, fica no que eu aprendi do filósofo Micah Goldman, né, israelense, a questão do tribalismo vis-à-vis a vivência comunitária, em que muitas vezes nossas formas de convivência organizacional, institucional, se tornam como se pequenas tribos. E o que é a ideia do tribalismo? Eu estou certo, você não é da minha tribo, não está certo. A vivência comunitária entende que as múltiplas partes, ainda que com processos dinâmicos diferentes, fazem parte de um todo. Aliás, anular as partes em função do todo é abrir espaço para o totalitarismo. O que é o totalitarismo? É passar uma régua nas partes. E as partes fazem parte de um todo, mas não devem se anular na inserção desse todo. Então, já pegando o gancho a partir do que você falou, Rabino Sérgio, e obrigado pela resposta, como funciona, então, isso? Como se contempla na dinâmica reformista essa sensibilidade para com as mudanças que existem, as mudanças de uma própria comunidade, de um próprio rabino? Existe, por exemplo, lá também um Vada Alahá. Existem também no movimento reformista linhas vermelhas que, se alguém ultrapassar, ficará fora. O rabino reformista também é um maradeatra, é ele que decide para sua comunidade, independente do que diga uma assembleia rabínica. Precisamos entender isso. O tema de nossa noite é o indivíduo e o coletivo. Indivíduo rabino, indivíduo membro de uma comunidade, indivíduo comunidade a respeito do movimento.
Então, dentro do movimento reformista, existe muito enfaticamente colocado a ideia de autonomia. Mas como até colocou o Rabino Petrovsky, né, que foi professor do Hebron College, essa autonomia ela não vem de modo gratuito, ela vem através de muito estudo, de muito conhecimento. Então, em primeiro lugar, é necessário desbravar o conhecimento para poder gerar a opção que a autonomia faculta. E o conhecimento aqui é o conhecimento das nossas fontes, dos nossos textos, acoplado ao conhecimento das questões do mundo no qual a gente está inserido. Né? Por exemplo, uma alahá, uma decisão, uma responsa sobre questões da bioética, que pipocam de modo muito veemente, muito forte. É preciso conhecer nossas fontes, mas também é necessário e fundamental conhecer o que a ciência da biologia, da genética estão gerando. Então, esse estudo deve ser, em grande parte, intercambiável, né, com os diversos especialistas, e para que seja analisado, à luz das nossas fontes, as questões que vão acontecendo no nosso mundo. Até Petrovsky fala, é mais difícil a autonomia é um processo muito mais difícil, porque ela não é um seguir passivamente, ela te obriga, te exige, te requer estudar de modo muito profundo. Então, por exemplo, se eu, como rabino, tenho que tomar uma decisão, eu busco o que, no caso, o movimento reformista publica, das suas responsas, que é as perguntas e respostas, e que tem, notadamente nos Estados Unidos, pelas mesmas razões, o conservative a massa crítica humana efervescente, e em Israel, por razões iguais. E nesses estudos, existe até em Israel, me falhou agora o nome, mas estudos muito profundos sobre a questão da alahá, da progressiva, do Progressive Movement, e que coloca os dilemas, mas ao colocar os dilemas, coloca na balança a questão ética. O que você escolhe em alguns momentos, em algumas circunstâncias? O que você escolhe? Por exemplo, essa questão do streaming. O que nós escolhemos? Tá? Não pode porque transmitir eletronicamente, Shabbat, etc., ou minyan presencial, etc., etc. Ok, então não pode, é uma opção. Mas o contrapeso dessa opção não levamos a mensagem judaica. Então, essas decisões são também tomadas à luz da nossa necessidade congregacional, dos nossos indivíduos, que fazem parte dessa congregação. E a autonomia rabínica, além de requerer o estudo das fontes, também requer o olhar apurado, o olhar atento às necessidades múltiplas da vida congregacional e de seus indivíduos. Agora, de modo muito honesto, para concluir, enquanto o rabino tem autonomia em muitos aspectos, tá? O rabino é um líder escolhido pela sua congregação. E ao ser um líder escolhido pela sua congregação, tem que saber contrabalançar a sua autonomia com o caminhar dessa congregação. Pode tentar convencer, persuadir, mas impor a sua autonomia a despeito de um caminhar congregacional seria uma ruptura muito perigosa. Então, eu até, já que foi falado do termo alahá, né, eu citaria, agora me lembrei da passagem, depois até te digo porque eu lembrei da passagem de Shayahu, de Isaías, que fala Beitekov lihu venelcha beor Adonai, que venha à casa de Jacó e caminhemos sob a luz do Eterno. Então, vem a nossa casa congregacional, representado de Jacó, e vamos caminhar juntos sob a luz dos múltiplos aspectos que a dimensão divina nos traz,
que envolve a questão ritualística, que envolve a questão da ética judaica, que envolve a questão da ciência, entre todos os outros. Por exemplo, e para finalizar, só para jogar uma pimenta na linha vermelha. A questão dos casamentos interreligiosos. Tá? É dito que os rabinos reformistas, sobretudo na América do Norte, têm autonomia de dizer sim, faço, ou não, não faço. Tá? Mas eu me recordo há muitos anos atrás, de um rabino, até visitante, quando eu ainda estudava, isso já faz algum tempo, ele falou assim, né, isso é o que está escrito, mas a pressão da congregação, muitas vezes, é tão grande que a gente tem nossa autonomia de decidir se eu quero ou não quero, é muito estreitada, né? Então, assim, existem os conceitos teóricos, mas vamos ser também conscientes que existe, às vezes, uma realidade que se impõe e que gera, muitas vezes, fricção entre essa autonomia e os caminhos da comunidade. Ok. Obrigado, Rabino Sérgio. Vamos aproveitar um pouco a presença dos presidentes para colocar um pouquinho de tachles nisto. Aí falaram que os rabinos são bons para convencer as pessoas e também para nos confundir. Eu acho que é difícil agora que alguém identifique quem é o rabino reformista e quem é o rabino conservador e se existe alguma diferença entre as duas. Então vamos ver se podemos nos ajudar um pouquinho com os presidentes. Foi uma piada sarcástica aos colegas. Porque vocês sabem as diferenças, estão fugindo delas. Mas vamos lá. Presidentes, depois, se quiserem, os rabinos completam. Agora a pergunta é para os presidentes. Qual é a estrutura desses movimentos? Que instituições temos lá? Tem uma assembleia, ouvimos por aí, aqui o público, que existe uma assembleia rabínica, um comitê da Halachá, existem algumas outras. Como estão organizados esses dois movimentos? Quantas pessoas tem um e outro, mais ou menos? Onde são fortes, onde são fracos? E se podem vocês nos ajudar a entender, talvez começar por esta última parte e depois explicar o movimento em geral, a instituição, a organização. Como é que, no movimento, o casamento entre pessoas digamos, um judeu e não judeu é linha vermelha, e no outro movimento, aparentemente, não é linha vermelha. Tem claramente pessoas que estão no mesmo movimento e uns fazem e outros não. Então, o ouvido atento já percebeu que deve ter alguma diferença que os rabinos não estão nos contando, porque em algum lugar conseguem traçar, tem um sistema para traçá-lo e devem ter um motivo para fazê-lo. No outro, não. No outro, trabalham com outro sistema. E por alguma razão trabalham com esse outro sistema. Devem preferir isso. Deve haver aí algum valor. Que nos importa extremamente, porque o tema de hoje é o indivíduo e o comunitário. Então, focando bem a pergunta esse mesmo exemplo que acabamos de ver, que os dois rabinos deixaram ver que existe lá uma diferença, pode nos ajudar a entender como funcionam os dois movimentos quanto às instituições e as dinâmicas das instituições dentro dos movimentos? E se pode nos dar uma pincelada de quantos conservadores e reformistas existem no mundo, nos Estados Unidos, em Israel, na América Latina? Vamos lá. Daniel, você quer começar? Pode ser. Bom, acho que primeiro, né, voltando à pergunta inicial, o indivíduo, a comunidade, a autoridade, né, eu acho que um ponto muito importante, assim, na linha até do que o Rabino Sérgio comentou, é que a autoridade, enquanto autoridade do Rabino, né,
no judaísmo reformista, é uma autoridade, digamos, que está no patamar de uma referência, né? Evidentemente que a comunidade vai bancar, valorizar e respeitar o seu rabino, mas é uma relação dialogada, quer dizer, você está sendo contratado como um rabino para uma comunidade reformista, tem que conhecer qual é o perfil dessa comunidade e traçar metas e passos junto, né, com essa comunidade para curto prazo, médio prazo, né, quanto que está próximo daquilo que a gente gostaria que aquela comunidade fosse, né. A comunidade só existe por causa dos indivíduos. E os indivíduos, eles variam com o tempo, assim, né, aquela liderança que está ali hoje, daqui a pouco não vai estar mais, mas ela, o Pirkei Avot nos dá um passe livre, que ele diz que a gente não é obrigado a terminar a nossa tarefa, mas a gente não pode deixar de começar. Então, assim, isso é um estímulo para que a gente se envolva com a nossa comunidade e dê o nosso máximo de gás enquanto que a gente puder fazer, para tentar fazer alguma mudança, né? Especificamente em relação ao tópico de mudanças, linhas vermelhas ou coisas desse gênero, o que é uma linha vermelha para uma comunidade hoje pode ter sido para outra comunidade no passado, né? Sentar mulheres juntas, transmitir o serviço religioso, casar pessoas no casamento judaico, pessoas de fés diferentes, que chamar uma mulher na Torá, fazer bat mitzvah. Quer dizer, eu acho que, assim, o que não pode, aí voltando, né, para a questão das lideranças, né, porque tem as lideranças positivas e as lideranças negativas, né. Qual é o papel, qual é a força de um indivíduo que trava um movimento natural, digamos assim, de contemporaneidade dentro da sua comunidade? Se a sua comunidade tem pessoas querendo, né, ir para, digamos assim, dar um passo a mais numa dessas questões que eu comentei antes, né, que outras comunidades já deram. Qual é o peso, qual é a importância dessa pessoa que trava, né? Ela tem esse direito de travar? Porque para ela, nos valores dela, segundo os valores que ela tem, ela acha que é incorreto dar esse próximo passo? Ou ela tem que ser suplantada pela maioria da comunidade em nome de algo maior? Então, acho que são questões que a gente lida nas nossas comunidades. E a gente não tem mais tempo para esperar, como na década de 90, 80, para que, vamos dar um passo assim, depois do outro, para até conseguir que as mulheres sentem junto com os homens. Então, acho que não dá para atropelar tudo, mas a velocidade do mundo de hoje é outra velocidade. O mundo hoje é tecnológico, o mundo é conectado. Você sabe, né, o que está assistindo o Tikkun aqui com a CIP, mas, né, você pode ter tranquilamente, né, algumas horas para trás ou para frente, outras tantas possibilidades, né, a gente sabe o que está se passando nas comunidades. E em relação à União do Judaísmo Reformista, a gente procura tentar, assim, isso para as novas, né, tem sido apresentado, né, um documento, e esse documento, se as pessoas concordam com aquela carta de valores, assim, elas discutem no seu board, na sua diretoria, e optam por aderir ou não aderir. Felizmente, nós não tivemos ninguém que recebeu a carta e não quis recusar, quis recusar. Todos, né, os que propuseram se filiar, a gente acolheu eles da melhor forma, e a gente nota isso, assim, a gente dá essa retaguarda para que eles possam estudar, ter acesso a conteúdo, né, não forçar nada, mas sempre, né, tá na vanguarda, dar um passinho. Daniel, eu acho que não se entendi direto. Você está dizendo que na comunidade de vocês a autonomia é tão grande da comunidade que a própria comunidade estabeleceu uma carta e com aderir a essa carta você é membro da comunidade? A União do Judaísmo Reformista, ela emitiu uma declaração de princípios. Apesar de ter sido fundada nos anos... Do movimento, não da comunidade. Não. Tem uma declaração de princípios. Para você se filiar, né, você analisa com a sua diretoria, com a sua comunidade. Idealmente, você dá um voto de confiança para a sua diretoria, porque, em teoria, a diretoria ela é representativa da sua comunidade, né? Mas isso... Você está falando de comunidade a respeito do movimento. Não. Pensei que era indivíduo a respeito da comunidade. Ok, tá bom. Mas, Rabino, assim, dentro das comunidades é saudável isso, assim, sabe?
um pouco de civilidade, de civismo, de relação, de diálogo, pedir a opinião das coisas que estão, pedir o feedback para a comunidade das coisas que estão sendo feitas. Às vezes um passo foi excessivo, a gente tem que recuar, às vezes talvez seja necessário em algumas situações, né? Aqui então... pequena publicidade, justamente daqui a pouco vamos ter um encontro com o rabino Marcelo Bronstein, que foi rabino por vários anos em uma comunidade de vanguarda também, que por épocas foi afiliada aos dois movimentos, por épocas a nenhum dos dois, que muito tempo teve, e tem ainda, rabinos graduados nos dois seminários, e eles fizeram todo um processo interno de consulta e estudo dentro da comunidade sobre matrimônios multiculturais. Não quero dizer interreligiosos ou mixtos, porque às vezes... Eu queria só finalizar depois tema. Não, só queria dizer que isso, fiquem atentos os que estão interessados nisso, porque eles, como comunidade, resolveram mudar o caminho. E fizeram um processo sozinhos. Ok, mas continua, Daniel, por favor. A pergunta, então, lembrando, era como funcionam as mudanças à luz da estrutura do movimento. Não, e o outro tópico importante, que eu acho que precisa ser dito nesse momento agora, é que exatamente valorizando esse protagonismo da liderança rabínica, que acontece ao lado e em colaboração com a liderança voluntária, a gente é muito feliz de ter o Conselho Rabínico Reformista do Brasil atuando, né, em questões de uma forma organizada. Tá aí o nosso presidente, que é o Rabino Sérgio. Quer dizer, por exemplo, assim, só para citar um exemplo, que é a questão, né, que chega sempre para nós em relação a conversões, né, existe um procedimento padronizado. Como é que a agência judaica sabe que as coisas estão sendo feitas da forma certa? Como é que as pessoas que estão interessadas em chegar ao judaísmo sabem dessa... Se há um rito, um caminho padronizado? Então, são todos temas que são discutidos, né? A União do Judaísmo Reformista se preocupa pelo lado mais da comunidade, tem um braço rabínico, que é o Conselho Rabínico, que vai tratar especificamente dessas questões do ponto de vista religioso. Ok. Mirko? Obrigado, Daniel. Bom, respondendo a parte da pergunta sobre como é dividido o movimento Masorti tem, primeiro, 3 divisões por regiões. Ele considera Estados Unidos e Canadá um centro, eles têm uma administração separada, Israel um segundo centro, e o que a gente chama de Olami, que basicamente seria o resto do mundo sem esses 3 países. Depois tem diferentes órgãos dentro do Masorti. De um lado tem os centros de estudo, as diferentes seminários, etc. Tem o Merkaz, que é o braço político. Tem a Assembleia Rabínica, que é o grupo de rabinos, né, eles se juntam. E Masorti, que cuida um pouco mais das comunidades do movimento como um todo. Fora isso, tem o grupo Noam de jovens, né, o movimento juvenil. E o Marom, que é o grupo pós, vamos chamar, dos universitários e pós-universitários. Não tenho, infelizmente, eu não tenho números para te dar, não é minha parte forte, mas na América Latina, aproximadamente 80 comunidades, né? E nos Estados Unidos, realmente, eu sei que o movimento reformista é maior, e no resto do mundo também acho que aproximadamente 80 comunidades. Sobre outro assunto, vamos dizer, onde que a gente começou, a parte do indivíduo, da comunidade, o rabino onde que entra, eu acho que o que está faltando no mundo é o bom senso, a conversa, a comunicação. E isso, acho que quanto melhor a gente tiver nas nossas comunidades, melhor vai ser o resultado. E eu acho que no movimento reformista e no conservador é muito igual o processo até chegar nos rabinos, né? Porque se o indivíduo ele está insatisfeito com a comunidade, e a comunidade não consegue escutar ele ou vai sair da comunidade para uma outra comunidade ou para nenhuma comunidade, ou se tiver muitos insatisfeitos, de repente vai abrir até uma segunda comunidade. Então, acho que é muito importante essa comunicação, tentar ouvir, tentar atuar em cima dessas coisas que você escuta dos indivíduos. E depois os rabinos, acho que são os líderes.
Eu acho que, assim, tem os lay leaders voluntários, mas acho que os líderes de ideias, eu pessoalmente acho que são os rabinos. E os rabinos têm que ter um cuidado, como todo líder. Se ele anda muito rápido, ele fica sozinho. A comunidade não acompanha ele fica sozinho lá, né? Sem comunidade, basicamente. E se ele andar devagar demais, e ele só faz o que a sua comunidade quer, ele vai ser um líder populista e não um líder de verdade. Então, acho que é um pouco aquilo que o Rabino Sérgio falou, a questão da autonomia. Os rabinos têm uma autonomia e tem que ter uma sensibilidade incrível de como usar essa autonomia. Daí para frente, eu acho que a diferença são dos dois grupos, e aí eu não quero falar, porque realmente não tenho o conhecimento que os dois rabinos aqui de cada movimento têm. Aí existem algumas diferenças de como agir no momento que você sente que a tua comunidade está pronta para uma coisa que você acredita como rabino e como você vai levar isso para frente. Tem rabinos, obviamente, mais fortes, né? E tem rabinos que são um pouco mais cuidadosos, vamos chamar. Agora, acho que cada movimento tem o seu caminho, e eu acho que uma coisa que eu estou escutando muito hoje, que é a minha opinião pessoal também, que no final a gente não é tão diferente. Um movimento, sem dúvida, o reformista, tem uma agilidade de mudanças historicamente maior que o Masorti, mas com um pouco mais de tempo, muitas vezes, em muitas questões, os dois movimentos acabam chegando ao mesmo resultado. Obrigado, Milko, pela objetividade. Acho que ficou claro e que nos ajudou também a avançar nessa questão. Vocês acham que, já que não consigo que digam mais claramente onde estão as diferenças no método, nos limites, no indivíduo, no rabino, na comunidade, vamos ver se então conseguimos falar sobre a cooperação. Já que não querem falar das diferenças, então falem das semelhanças ou das pontes. Vocês acham que é possível? Afinal de contas, os dois grupos são, em alguns lugares, minorias. E um dos temas do nosso Tikkun também tem a ver com as minorias. Se existem relações entre as minorias. Se dentro de cada minoria existem maiorias e minorias, existem relações de indivíduo e grupo. Então, eu queria perguntar como vocês enxergam a possibilidade de cooperação entre os conservadores e os reformistas. Na América Latina, nos Estados Unidos, em Israel, é simples? Onde é mais fácil, onde é mais difícil? Sabemos todos que um dos assuntos complexos, e já está aparecendo várias vezes aqui entre os comentários, é a patrilinearidade, que aparentemente esse sim é um divisor de águas entre os dois movimentos. Então, gostaria que quem for representando a um e a outro movimento nos digam onde acham que podem colaborar e que seria bom, onde acham que é difícil que colaborem e talvez não é necessário, e quais são, então, as pontes possíveis e os desafios, os empecilhos possíveis. E se puderem falar sobre a patrilinearidade, acho que vai ser importante. Eu queria eu vou falar uma piada primeiro que eu costumo falar, já que o assunto é paternalidade. Como eu disse, meu pai era judeu, meu pai é falecido, e minha mãe nunca quis deixar a fé dela, o que eu acho que eu respeito bastante. E também, obviamente, eu respeito quem se converte quando acredita realmente no judaísmo. Eu brinco que já que eu tive que passar por processo de conversão, todos têm que passar, né? Mas acho que, obviamente, é uma piada, né? Mas, agora deixo com os rabinos começarem a discussão. Eu gostaria,
pegar primeiro a pergunta, e eu acho bem interessante, de fato queria propor para que nós pensemos os desafios que nós temos em comum, porque eu acredito que temos muito mais desafios em comum que diferenças. As diferenças eu acho que estão claras, e acho que é interessante também refletir sobre elas, mas acho que tem um ponto bem interessante dos dois movimentos, se comparamos eles con los movimientos ortodoxos, por ejemplo, que es que tanto movimiento conservador como movimiento reformista estamos comprometidos con el valor da diversidade e do pluralismo. Então, nesse sentido, eu pessoalmente, eu não quero que todo mundo seja conservador. Eu entendo que o movimento Massorti é o melhor para mim, não para todo mundo. Eu pessoalmente, eu celebro as diferenças. É interessante, porque tem muitas pessoas que entendem, não, eu acho que a comunidade tem que ser todas homens e mulheres sentados juntos. Mas talvez não é isso para todo mundo. Eu celebro que tenha comunidades ortodoxas. Não são para mim, não são as que eu escolho. Mas acho que é muito legal que nós, como judeus, pertencentes a movimentos que apreciamos o valor da diversidade e o pluralismo, abracemos comprometidamente esse valor, porque para nós é um valor. Então, eu pessoalmente celebro as nossas diferenças de movimentos e acho que tem que ter tem que ter essas diferenças para os diferentes públicos que temos. Então, nesse sentido, eu queria trazer um desafio que vejo que nós temos em comum. O Mário Fleck colocava aí no bate-papo do YouTube. Acho que é interessante que nós precisamos refletir com as pessoas que estão fora das comunidades, com as pessoas que não estão dentro do movimento conservador e não estão dentro do movimento Massorti e do movimento reformista. Nós temos os números da Federação de São Paulo, eu não desconheço como é em Rio ou em outros locais, mas aqui na Federação os números oficiais falam que só 1/3 dos judeus estão institucionalizados. Então, é muito importante, eu acho, que nós, no lugar de refletir qual é a nossa diferença, nós refletirmos que o 70% da comunidade está fora. Esse é o nosso problema. Então, eu acho que se nós fazemos um balanço comprometido, temos que ver e falar, olha, ótimo, somos diferentes, que bom. Ou seja, podemos ser até mais diferentes, porque tem um público que nós estamos atingindo. Então, vamos a refletir a ver que é o que estamos fazendo errado. Ou seja, tem alguma coisa que estamos fazendo errada. Vou falar, talvez, uma das coisas que eu vejo, é que o ponto que eu vejo que nossas comunidades são iguais nesse sentido. Tanto as comunidades que eu conheço do movimento conservador como do movimento Massorti, somos, eu vou utilizar um termo assim, entre aspas e brincando, não? Somos postos de gasolina. As sinagogas ficam cheias quando tem uma cerimônia. Mas, se nós pegamos um Shabbat de manhã, sem cerimônia, ou uma festividade, como agora vamos ter pela frente, de Shavuot, as nossas sinagogas estão vazias. Esse é o nosso problema. Agora, podemos falar, bom, mas isso não é para todo mundo. Maravilha, perfeito. Mas então, será que as sinagogas precisam ser iguais? Por que não refletimos organicamente como movimento e falamos, ok, vamos fazer sinagogas para pessoas que queiram vivenciar esses momentos familiares? Eu vou contar uma experiência minha pessoal familiar. Eu estou morando aqui em São Paulo, como tive que minha esposa é brasileira, faz 6 anos. Sim? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, falei, ok, vou procurar minha comunidade. Eu visitei todas as comunidades não ortodoxas do São Paulo. Sábado de manhã, um momento muito especial para mim e para minha família. E acontece que minhas crianças, meus filhos, eram as únicas crianças da sinagoga. Então, lá nós temos um problema, lá nós temos um desafio. Acontece que minha leitura pessoal, assim como falei, por isso esclareci no começo, não estou falando em nome de ninguém, estou falando próprio meu nome, Ariel, sim? É interessante, quando nós temos uma família um pouco mais comprometida, essa família precisa ir a buscar um outro espaço. As nossas comunidades não dão resposta.
Eu acho que esse é o desafio que nós temos em comum. Ok. Obrigado. Lado reformista. Empecilhos e pontes entre os dois movimentos. Quem responde? Sérgio ou Daniel Vaz? Então, dentro do mundo judaico-reformista, que reúne comunidades em 50 países aproximadamente, há em torno de 1.200.000 judeus afiliados. E aí a gente já tem as diferenças dentro do próprio das congregações. São congregações, 1.250 congregações no mundo. Então, além das peculiaridades regionais, ontem na ARI nós fizemos um Kabbalat Shabbat com a sinagoga reformista da África do Sul, né? Bom, primeiro o desafio foi fazer o Kabbalat Shabbat a 1h do Brasil, para poder se ajustar ao fuso horário de lá. E eles de lá fazerem o Kabbalat Shabbat com a gente aqui, à meia-noite, 1h, já no Shabbat. Isso é um entendimento do movimento reformista que vai perguntar, eu não poderia, no streaming, no online, estar a 1h da tarde fazendo o Kabbalat Shabbat, ou eles à meia-noite de lá, Kabbalat Shabbat? Talvez seria uma bandeira vermelha, uma linha vermelha, porque estaríamos quebrando muito dos horários que geram Shabbat. Mas ali, eu não estava como um membro da comunidade, eu estava como líder da comunidade, representando minha comunidade num outro Shabbat. Então, também é importante, dentro da individualidade do eu judeu, do eu rabino, saber colocar isso, saber entender as possibilidades, aonde a gente navega, e saber compreender as diferenças. O serviço religioso daquela comunidade da África do Sul, que, no meu entender, é lindo, é extremamente diferente do serviço religioso da ARI, e ambas filiadas ao mesmo movimento, né? E não me caberia dizer que aquele serviço é errado, equivocado, porque tem mais disso ou menos daquilo, e vice-versa. Então, essa dinâmica é muito importante de compreender, tá? As próprias diferenças internas, quando são respeitadas, nos ajudam a valorizar as diferenças entre um movimento e o outro. Tal como a gente abre uma página do Talmud, tal como a gente abre uma página de estudo de uma passagem da Torá, que tem vários comentaristas, etc., a gente também tem que abrir o leque da nossa vida comunitária para múltiplas visões. Então, eu concordo, assim, que é exatamente isso. Quando a toda a comunidade for tal como a minha sinagoga, da sinagoga que eu faço parte essa comunidade vai ser pobre. Essa comunidade vai ser extremamente pobre, salvo se fosse uma comunidade muito numericamente ínfima. Aí é outra questão, né? Mas o quanto bonito é essa riqueza, essa diversidade, né? Então, assim, a primeira coisa é reconhecer que tem diferenças, mas elas não são necessariamente conflitantes, elas são enriquecedoras, gerando um aprendizado mútuo. O problema é quando essas diferenças viram bandeiras e que impedem a convivência comunitária. Então, vocês são reformistas, não é isso. Nós somos aquilo, então já há uma ruptura, tá? O problema é quando cada uma tenta se legitimar em função da diferença com relação ao outro. Se legitima pelo seu próprio valor, pelo que acredita, pelo que trilha, pelo que prega e preza, tá? Me lembro o Shaul Leibovitz, ele falava, aquele que se anuncia como Messias já está demonstrando ser um falso Messias. E eu penso, toda linha religiosa, toda corrente, toda vertente que se anuncia como o único autêntico é semelhante a esse falso Messias. Tem de tudo menos de autêntico. Tem de pretensão, tem de falsidade. Então, é super bacana, numa dinâmica comunitária, valorizar as diferenças.
pegando do Mark Warshawski, que é um alahista, um estudioso da Alahá, do Reform Movement, ele fala, quando existe conversão, a gente converte dentro de uma comunidade reformista, mas pensando no clã Israel. É um judeu para o povo de Israel. Um judeu, uma judia, perdão, para o povo de Israel. Ainda que o mecanismo seja de buscar integrá-lo dentro do marco sinagogal no qual esse processo está sendo realizado. Áreas de atuação são enormes, porque talvez nosso objetivo comum seja acabar com a ignorância, a iliteralidade judaica, o analfabetismo judaico. Uhum. Acho que essa é uma meta comum, acabar com o analfabetismo do conhecimento judaico. Uhum. E se eu consigo acabar com o analfabetismo judaico, alguém descobre que o pensador X, que eu não concordo, é bacana para ele, ótimo, desde que ele respeite o meu pensamento. Então, acho que essa é a nossa primeira meta. Segunda meta seria também, dentro da comunidade maior, mostrar que o establishment não é engessado, que nossa comunidade não tem hierarquias engessadas e não tem seres supremos em relação ao outro, porque se arvoram detentores de um suposto saber herdado do Sinai, desde que a Torá foi entregue. Acho que isso é uma meta comum. Isso é uma meta comum. Em Israel há tantas outras metas comuns e, de fato, os movimentos conjuntamente atuam. Então, eu acho que a gente tem inúmeras metas comuns e diferenças extremamente salutares. E o maior perigo é tentar legitimar, e eu vou enfaticamente repetir isso, tentar legitimar a sua atuação dentro do espaço comunitário, desdenhando aquele que mais se assemelha a si para poder fazer um ganho de mercado. E aí, Daniel, você falou de contratar o rabino. Dentro do movimento reformista, existe uma linha, você não contrata um rabino, você engaja um rabino. Eu acredito que isso não é exclusivo do reformismo. É uma sutileza, mas é uma sutileza que reflete o vínculo, o pacto. E se você engaja um rabino numa congregação, que a gente engaje nossas congregações na comunidade, e não fazendo das nossas congregações, dentro da comunidade maior, uma luta de mercado. Eu acho que esse seria um caminho comum, profundamente salutar, que beneficiaria a todos. Ok, obrigado por essa reflexão. Antes de irmos às últimas considerações, eu só vou trazer algumas observações dos comentários que foram chegando por aqui. Se vocês quiserem ir olhando um pouco, também seria bom, porque então já nas últimas palavras de cada um, vai ter cada um minuto, não mais, porque não vamos chegar senão ao final pontualmente. Se puderem, podem se relacionar com algumas das coisas que foram aparecendo lá, que são bastante ricas. Aqui, alguém entendeu que a conclusão é que posso entender então que o olhar e o entendimento do rabino é o que definirá onde fica a linha vermelha. É uma intervenção de uma das pessoas e não a direcionou a um movimento ou outro. Então, isso talvez está dizendo que está ouvindo isso dos dois movimentos. Se isso for necessário ser ajustado, que eu acho que sim, seria interessante que alguém explique isso. Depois tem aqui uma outra observação. Se alguém pergunta como enxergam as duas linhas, a questão do Yom Tov Sheni Shel Galuyot, por exemplo, né? O dia extra, que teoricamente era numa época determinada. Bom, enfim, vocês vão explicar isso. E se há diferenças, podem se aplicar a este exemplo.
Houve outros comentários importantes, interessantes sobre a questão de... bom, justamente, o que fazemos com essa ampla maioria, um pouco, alguns de vocês falaram disso, acho que principalmente os dois rabinos, o que fazemos com essa ampla maioria, com os 2/3 que não estão em nenhuma comunidade, ou que não participam das comunidades, senão será esse o grande desafio, e onde estaria a chave para trabalhar com eles? Estará em algumas evoluções, estará em algumas conversões, estará em casamentos multiculturais, estará em tefilá diferente, estará em educação diferente, estará em espaços diferentes para crianças. Onde estará? Sim, podem, acho que esse é um dos assuntos que aqui aparece também várias vezes. E me parece, eu não vi mais perguntas, vi reflexões, mas eu não vi mais perguntas, me parece. Se alguém viu e quiser comentar, pode fazê-lo. Finalmente, uma pergunta: por que reformismo, sendo que a Torá nunca muda? Alguém pergunta isso. Eu acho que isso fica em pé ainda. Nós estamos falando de movimentos liberais, movimentos modernos, movimentos que aceitam a diferença e aceitam a dinâmica com a história. Acho que isso ficou um pouco pendente. Essa é uma grande pergunta para nosso assunto. Se puderem também, nas suas últimas palavras, dizer algo muito resumido, cada um vai ter 1 minuto. Como fazer com que, ao mesmo tempo, continuemos sendo relevantes, continuemos sendo autônomos como indivíduos, comunidades e rabinos, e, ao mesmo tempo, continuemos sendo um povo, fiel a uma tradição, mesmo uma tradição ampla, claro, mas fiel a uma tradição, ou fiel a uma comunidade, ou fiel a um movimento. Como funciona, de novo, essa dinâmica? Lembrando que esse vai ser o último momento e tem que ser exatamente 1 minuto cada um. 1 minuto para cada movimento. Não vamos conseguir já falar com todos, porque às 00:05, daqui 2 minutos, invade aqui o show dos Hazanim. Então, 1 minuto para reformista, 1 minuto para conservador, e muitíssimo obrigado aos 4, foram muito, muito simpáticos e generosos. Por favor. Acho que amor pelo judaísmo, por Israel, respeito pelas nossas tradições e a crença no futuro da comunidade, que o futuro da comunidade depende das lideranças de cada um de nós. Acho que esse e a gente trabalhar conjunto. Super. Obrigado, Daniel. Escutar nossas pessoas que estão na nossa comunidade de fora e terem líderes que consigam ter a coragem de enfrentar esses desafios para frente. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. Rabinos, os presidentes foram maravilhosos e deixaram ainda meio minuto para cada um. Então tá bom. Fazer uma leitura criativa de Tikkun, transformando o Kuf de Tikkun em Kav e lendo Tichon, que seria o equilíbrio, o meio termo, que nós buscamos. Bonito, muito bom. Ariel? 20 segundos. Prazer poder participar desse painel incrível. Eu acho que é interessante que nós possamos repensar nossas comunidades. Se nós vemos em Estados Unidos, em Israel, quando viajamos depois de algum tempo, vemos que a comunidade que estava de moda na viagem anterior já é uma outra. Vemos que lá as coisas acontecem mais rápido que acontece aqui. Aqui acho que nós precisamos, aqui falo em Latinoamérica, nos organizar para dar resposta a toda a população que nós estamos atingindo.